Sense Life, o mangá brasileiro mais famoso da atualidade e que você já deve conhecer. Como algumas pessoas já sabem, eu e o Caio somos amigos há anos, antes mesmo de Sense Life existir. Então, eu vi tudo se construindo aos poucos e a trajetória que ele teve até os dias de hoje. Mas teve uma coisa dessa trajetória que ficou apagada e um tanto quanto esquecida nos confins da internet e da minha humilde memória de peixe. Pra quem não sabe, o Caio não iniciou sua carreira de quadrinhos com Sense Life, que foi um sucesso. Antes disso, tiveram 3 capítulos publicados de uma outra história, e é sobre isso que venho falar com vocês hoje. O mangá esquecido de Glitch Talent, Three Travelers. Mas antes de eu contar um pouco dessa história pra vocês, deixa o like e um comentário pra ajudar o canal. Valeu! Por volta de 2019, eu entrei em um curso de informática perto da minha escola e foi lá que vi algumas pessoas mais ou menos da minha idade conversando entre si e que de alguma forma me integraram na conversa. E nesse grupo tínhamos eu, Caio, o Rian, que já gravou com a gente, mas que não era da nossa turma, o Gelado e o Rafinha. E então o grupo estava formado pelo próximo um ano. Durante o curso, a gente descobriu que o Caio gostava de desenhar e hora ou outra a gente via os desenhos que ele fazia e conversava sobre anime e mangá. Então um dia tocamos no assunto de RPG de mesa e o Caio mostrou alguns personagens que ele tinha criado para uma história própria de RPG, a campanha de 3 viajantes. Então, nós tomamos a decisão mais responsável para estudantes no meio de um semestre de aula. Vamos matar uma semana de aula para apenas jogar RPG. E foi aí o meu primeiro contato com a história de Three Travelers, e isso gerou muitos momentos icônicos pra gente que merece um vídeo somente para isso. Tá, mas então 3 viajantes é um RPG de mesa, onde que entra a partir do mangá. Depois de algum tempo jogando, a gente entrou em pandemia lá em 2020, e ele já tinha ganhado a mesa digitalizadora dele e comentou sobre criar um quadrinho a respeito dessa história dos 3 viajantes. E óbvio que todo mundo ficou mega animado e ansioso pra ver como ficaria, porque volta e meia ele mandava pra gente alguns desenhos que ele fez sobre as sessões que a gente jogava. E foi aí que começou a jornada do Caio como um mangaka, inclusive publicando no Facebook, em algumas scans pela internet, e no final do Manga Livre também. Porém, esses capítulos desapareceram da internet com o tempo. Então, depois de muito tempo falando com o Caio, ele encontrou os arquivos do capítulo de 3 viajantes, e hoje nós vamos nos aventurar nessa história tão especial que é Three Travelers, ou 3 viajantes. Nós iniciamos a história na Califórnia em 2017, onde vemos um jovem chamado Thomas Walkind, o personagem que o Gelado jogava, dizendo que acompanhou alguém por estar devendo um favor, mas que ia embora naquele momento. E esse alguém era Alexander Everfall, que inclusive era o meu personagem no RPG, o meu queridinho do coração, que estava fingindo estar passando mal para ver sobre um rumor a respeito desse hospital em que eles estão. E o seu plano brilhante era dizer ser um médico mirim para vasculhar o hospital. E um detalhe interessante é que na camisa do Alex tem escrito Glitch, que é o alter ego do Caio hoje em dia, que todo mundo conhece ele por esse nome. Enquanto estavam saindo, o Thomas esbarra em um médico chamado Harley Whirlwind, um neurologista que estava procurando os dois, e na tentativa de ir embora, o médico fala algo que deixa o Thomas surpreso, dizendo ser sobre Crystal Walkind. E após uma piada que deixa um baita climão, eles entram em um elevador acompanhando o médico estranho. E então, o Thomas pergunta o que os andares abaixo têm a ver com a crista, e o médico diz que quem dará essa resposta será o Dr. Luke. E então, após o Alex comentar sobre o elevador aparentemente estar com defeito, o médico diz coisas estranhas, que a instalação possui 212 andares, o que eu não acho que seja muito comum para um hospital, e que mesmo que eles não sejam reais, o que não faz o menor sentido, como assim os andares não são reais? Que esse médico é estranho, dá pra perceber desde o começo, mas a situação só fica cada vez mais esquisita. Então, depois do andar 75, o elevador despenca em uma alta velocidade até o andar do destino, e por um breve momento podemos ver a mão do doutor descascando de uma forma muito estranha. A situação vai ficando cada vez mais estranha, com o médico ficando animado e ofegante, dando as instruções de onde eles encontrarão o tal do Dr. Luke. E novamente, o médico com um tom super ameaçador diz que foi muito difícil trazer eles até ali e que eles não deveriam subir no elevador de volta, porque as coisas lá em cima iriam ficar bagunçadas caso subissem, e que iriam se arrepender disso. Confesso que mesmo lendo isso após anos, a sensação desse médico ofegante com a mistura de empolgação enquanto fala essas coisas é um tanto quanto desconfortável. Desde essa época, o Caio consegue fazer umas situações meio tensas assim. Após andarem pelo corredor, o Alex comenta então que de fato os rumores sobre o hospital eram verdadeiros, e depois de mais um tempo, o Thomas começa a receber alguns pensamentos na sua mente quase como se fosse um tipo de instinto, dizendo pra ele não olhar pra trás. Então é óbvio que ele olha pra trás, afinal se você fala pra alguém não olhar pra trás, ela vai olhar pra trás. E vemos o médico Harley se tornando uma estranha criatura humanoide, mas que o Tom parece ter sido afetado por algo, porque ele simplesmente diz que não
aconteceu nada. E então, quando o Alex decide sair correndo por aí explorando, o Tom impede ele, e durante a conversa que eles têm naquele momento, a gente descobre que essa tal de Krista é na verdade a mãe do Thomas. Um detalhe muito legal que eu gosto das quadrinizações e dos desenhos do Caio é que eu gosto muito das expressões de derrota que o Tom tem durante o capítulo. O Alex falar algo ou fazer algo e o Tom ficar com essa cara de tacho de derrota sempre. Porque realmente eram coisas que aconteciam recorrentemente na nossa mesa de RPG. Mas então eles chegam dentro de uma sala orientada pelo médico, que é a sala E6, que é onde tem diversas máquinas desligadas e tem apenas uma com um painel brilhando, onde tem algo que parece estar sendo carregado. Após verem isso, o Tom decide ir embora, mas é então que um estranho tremor chacoalha a sala inteira e faz com que as portas se fechem. E vemos então em um quadro escrito Stay Walls Activated. Então, o hospital explode. Quando o Thomas acorda, eles estão em um local totalmente desconhecido dentro de uma cratera. E é isso mesmo, 3 viajantes, se trata de uma história de Isekai. Eu gosto bastante da apresentação desse primeiro capítulo, mostrando pra gente como é cada um dos protagonistas e já apresentando alguns mistérios da história, como quem e o que é o Harley, quem é esse tal de Dr. Luke, e também sobre um drama pessoal do Tom, sobre o que aconteceu com a mãe dele. Nesse vídeo eu vou abordar apenas o primeiro capítulo, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo, e de conhecer o comecinho dessa história do Glitch Talent. Eu conversei com o Caio, inclusive, e no momento que esse vídeo estiver saindo, ele vai deixar disponível para vocês lerem os capítulos na FlipThru. Então, dá uma passada lá para ver e aproveitarem essa história. Se gostaram, deixa o like e um comentário para dar uma forcinha aqui no canal. E é isso. Tchau, tchau, gente. Até mais.